Então vamos lá, na questão 5. É uma questão com 3 itens tratando dos crimes contra a honra. Crime contra a honra, eu não posso brincar. Assim, crime contra a honra é uma parte, é um capítulo dos crimes contra a pessoa que eu tenho que ter toda a atenção do mundo. Porque os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, eles são crimes leves. Mas tem gente que costuma dar importância aos crimes que devem ser estudados pela gravidade. Isso não tem nada a ver com o pensamento do examinador. O examinador escolhe o crime pela sua complexidade. Eu vou abordar um crime porque esse crime é difícil. Por isso que eu vou abordar lá para fazer uma bela questão. Não tem nada a ver. O crime é grave. Quanto mais grave o crime, mais difícil. Se fosse assim, né, um homicídio simples, ele seria extremamente complicado a gente entender. E é um crime fácil de se entender. Matar alguém, né? Um crime mais simples, mais direto do que esse, não tem. E é um crime grave, que pode ser considerado hediondo, na forma qualificada. Então, não tem, o examinador não vai por aí. O crime é leve, é de menor potencial ofensivo, é juizado especial, mas ele gera uma bela de uma questão. E as bancas não deixam passar mesmo. Calúnia, difamação e injúria. 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, priorizem esses crimes, né, em relação ao título 1 da parte especial dos crimes contra a pessoa, porque esses crimes são chatinhos abertos e são frequentes demais em prova. Então, a questão 1, o item 1 fala: a calúnia é imputação de fato definido como crime. E a injúria é imputação de fato meramente ofensivo à reputação do ofendido. Errado. O erro está aqui. As bancas não perdoam. A doutrina não é tão dura, não. A doutrina não é tão radical assim, não. Esse negócio de fato. Se falar em fato, pode esquecer injúria. A doutrina não é assim, não. Mas as bancas são muito na ponta da faca. Jamais vão dar como certa afirmativa que explique a injúria como imputação de fato. Na calúnia e na difamação, sim. Calúnia, 138 do Código Penal, fato. E não um fato qualquer, né? É fato definido como crime, um fato criminoso. Não vale nem um fato definido como contravenção, nem isso pode. É fato definido como crime, é o que está escrito, né? A gente não vai fazer aí a analogia, né, uma interpretação extensiva que vai ferir o princípio da reserva legal. Fato criminoso. A difamação do artigo 139, um fato qualquer. Um fato desonroso qualquer. Porque a gente não pode pensar que uma pessoa só vai ter atingido a sua honra quando atribuírem a ela a prática de um fato descrito como crime. Aí ela vai ficar com o filme queimado, né? Não, essa é uma das maneiras. Você, para destruir, para você atingir a imagem da vítima perante os outros, uma das formas que você tem é atribuindo a autoria de um crime. Você fala que aquele fato lá, que é um crime, na nossa legislação, foi praticado pela vítima. Aí atinge a imagem dela perante os outros. Mas eu posso também atingir a reputação da vítima, posso atingir a imagem que ela construiu perante os outros, contando uma história que não tenha nada a ver, passe longe de configurar crime. Por exemplo, eu posso dizer que o sujeito que todo mundo gosta, que trabalha lá, é super querido pessoal, eu falo assim, porque esses crimes são crimes do fofoqueiro, né? Calúnia e difamação, costumo dizer, são crimes do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele conta para os outros, ele não fala na tua cara, né? Ele fala de você para os outros. Por isso que a gente diz que calúnia e difamação são crimes que atingem a honra objetiva. Porque o agente quer atingir a imagem, quer denigrir a imagem da vítima perante os outros. Por isso que ele vai contar para os outros. E esses crimes só se consumam quando terceiros, não a própria vítima, mas outra pessoa que não a vítima,
toma conhecimento. Aí um terceiro toma conhecimento, pronto, o crime está consumado. E para você denigrir a imagem da vítima, você pode atribuir um fato qualquer, um fato desonroso qualquer, não necessariamente um crime. Eu posso dizer, aquele cara lá, ele é gente boa, mas tem um negócio. Não, deixa. O fofoqueiro faz sempre isso, né? Não, deixa pra lá. Não deixa, não tem que me meter na vida dos outros. Aí quando fala isso, desperta o maior interesse do cara. Fala, não, agora tu vai falar, não, que isso? É até contra meus princípios. Aí o outro fica insistindo, tá bom, já que você insiste, o cara é gente boa, mas sabe aquela empresa dele, que é admitir, ele usa para lavar dinheiro, aquilo ali é tudo, aí conta uma história para arrasar com a reputação. E é mentira, né? É um fato criminoso e mentiroso, porque está escrito falsamente. Falsamente. O fato é definido como crime, é mentira. Porque se for verdade, se for verdade, o indivíduo não pode ficar proibido de desmascarar um criminoso. O cara realmente usa a empresa para lavar dinheiro, não posso falar? O problema é você falar e não poder provar, né? Que aí o sujeito move uma ação contra você e você pode fazer a prova da verdade, que é a chamada exceção da verdade, do parágrafo 3º, provar que aquilo que você disse é verdade, só que você não tem prova, aí aquele criminoso cínico vai ficar rindo da tua cara, porque você falou dele uma verdade e agora você vai condenado, porque você não conseguiu provar, né? É por isso que eu sempre falo assim, cara, não fala isso, a não ser que você possa provar. Você pode provar? Não, então fica quieto, né? Porque senão aquele cara que é um criminoso, ele, de uma forma muito cínica, vai ingressar em juízo, vai entrar com uma queixa para que você seja punido nas penas do crime de calúnia. Tá? Então, o fato aparece nos dois. Agora, a injúria... Na injúria, o agente quer atingir a honra subjetiva. A honra subjetiva não é o que os outros pensam da vítima, e sim o que a vítima pensa de si mesmo. É o agente querendo atingir a autoestima da vítima. Eu não quero atingir o que os outros pensam, eu quero atingir o que ela pensa de si mesma. A autoestima. Eu quero atingir a dignidade, eu quero atingir o decoro. Por isso que o crime de injúria se consuma quando a vítima toma conhecimento da ofensa. Porque assim você diz, foi atingida a vítima na sua autoestima. Mas não por intermédio de atribuição de fato. É por uma agressão. Vai ser atingida a dignidade ou o decoro. Por intermédio de uma qualidade negativa. Vou atribuir à vítima uma qualidade negativa. Então, é até uma questão que lembrei agora. Eu vi várias vezes, quando falam que o sujeito chegou para a vítima e falou assim, você é um estelionatário. Aí o pessoal costuma assim, estelionato, fato definido como crime, calúnia. Não tem nada a ver, né? Porque você se dizer que o cara é um estelionatário, você está atribuindo uma qualidade negativa. E você não está narrando um fato. Agora, se você fala assim, vai sair com aquele cara, que é a história do fofoqueiro, vai sair com aquele cara? Pô, parabéns. Eu ia só te falar, não, deixa. Não, fala, o que é? Vou sair com um cara, agora tu vai me deixar na mão, tu não é meu amigo. É porque esse cara vive dando calote aí. Pô, outro dia, ele vendeu uma casa, um terreno que nem era dele. Ele vendeu para um terceiro um terreno, um bem que nem lhe pertencia. Pô, esse fato que você está atribuindo à vítima é um fato definido como crime. E é mentira. Então, assim, você narra um fato. Você não fala assim, é um estelionatário. Não, você narra um fato e atribui autoria àquele indivíduo. Aí sim, você fala traficante, estuprador, você é um estelionatário, tu é um assassino. Isso é tudo qualidade negativa, não há atribuição de fato. Então, aqui... Voltando para o item. A calúnia é imputação de fato definido como crime. Beleza, 138. E a injúria é imputação de fato meramente ofensivo. Estaria certo se tivessem dito. E a difamação é a atribuição de fato meramente ofensivo. Poxa, aquela menina muito bonita, né? Muito educadinha e tal, mas já eu ouvi falar, né? Não conta para ninguém, esse negócio, né? Não conta para ninguém. Ela é garota de programa naquela casa de massagem, não sei onde.
Ah, aquele cara é um ótimo professor, né? Mas outro dia, ele mora ali perto da minha casa, eu passei ali na esquina para pegar um táxi, ele estava caído na calçada, com a cachorro lambendo a cara dele, de tão bêbado. Mas não conta isso para ninguém, né? Aí tá todo mundo sabendo na faculdade, porque foi um passando para o outro. E isso pode até ser verdade, porque não há exigência de que o falsamente na difamação. Aquela menina lá da faculdade pode ser uma garota de programa, mas o cara não tem nada a ver com isso. O fato não é notório, ela não conta isso para ninguém, ela não bota foto, ela não dá cartão de visita para os outros. Aquilo é a vida dela, a vida particular. E ela não conta para ninguém, aí o outro vai e espalha a história com a intenção de denigrir a imagem, né? Tem que ter essa intenção de atingir a honra. Quando é dito para brincar, que eles botam assim, ânimos, jocante, quando é dito para brincar, aí não configura crime, né? Não tem um dolo de atingir a honra, nem objetiva, nem subjetiva. Tudo bem que tem brincadeiras que doem mais do que os próprios crimes, né? Porque tem gente que não sabe brincar, mas não dá para falar assim, vai ter um processo, vai acabar mal, porque ele não era a intenção. É uma brincadeira de mau gosto, uma piada infeliz, não é crime. Professor, sim. Eu sempre fico confuso com relação a esses termos de reputação, indignidade, honra, a reputação do artigo 139 e a dignidade e decoro do 140. Eu não consigo, assim, na prática, fazer uma distinção do que é um e do que é outro. Onde eu vou encaixar a difamação, onde eu vou encaixar a injúria. Pelo que o senhor está explicando aqui, eu já tive uma ideia de que a difamação é um fato, ele vai narrar que é um fato. A injúria não fala de fato. A dúvida na difamação 139 se fala em reputação, no 140 em injúria se fala em dignidade, decoro, né? Por que se fala em reputação? Porque o agente vai atingir a honra objetiva. A reputação é a imagem, a tua reputação é a imagem que você constrói perante os outros. Todo mundo faz uma imagem para os outros, às vezes até falsa, né? Muitas vezes falsa, aquilo que você realmente não é. Mas a gente se preocupa em passar uma imagem sobre nós mesmos para terceiros. É a nossa reputação. Agora, quando se fala em dignidade e decoro, tem a ver com aquilo que você pensa de você mesmo. Não é aquilo que você passa para os outros, mas é a noção que você tem sobre si mesmo, que pode ser uma noção errada também. Que a pior pessoa para falar sobre as características dela é ela mesma, né? Eu já cansei de ouvir gente dizendo assim para mim, eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa que... Eu sofro muito nesse mundo porque eu sou honesto demais, porque aí tu fica assim, caramba, se tem uma coisa que ela não é honesta. Se tem uma coisa que ela não é sinceridade, possui sinceridade. Assim, ela se descreve totalmente errada, ela não se conhece, ela nunca se olhou no espelho. Aí você não pode dizer assim, vou falar mais velho, vou chamar essa pessoa para a realidade. Olha só, você não é sincera coisa nenhuma, você é uma pessoa mais cretina que eu vi na minha vida. Assim, você é de uma maldade, de uma personalidade terrível. Aí você está arrasando com a autoestima, porque você está ferindo uma ideia que ela tem dela mesma. Deixa ela pensar assim. E tem gente que não consigo, ela fica falando sobre ela, eu tenho que falar umas verdades disso. Bem-vindo ao 140 do Código Penal. Esquece, deixa a pessoa achar que ela é aquilo lá, não tem problema nenhum. Ela fala assim, mas eu não aguento ouvir, então sai de perto, mas não fala isso para ela, vou chamar você para uma realidade. Isso daí acontecia muito em sala de aula, né, na faculdade. Tem que falar para esse cara, você atrapalha demais, você é um imbecil, tá? E o cara se acha o gênio, né, na faculdade, o gênio, mas não pode falar. Né? É isso que a gente chama de dignidade, você está humilhando a pessoa. É a honra subjetiva, noção que ela tem sobre ela mesma. Então, no 2, nos crimes de difamação e calúnia, há ofensa à honra subjetiva, difamação e calúnia. E no crime de injúria, a honra objetiva. Está trocado, né? Calúnia e difamação, a honra objetiva. Aquilo que os outros pensam da vítima. Injúria, a honra subjetiva. O que a vítima pensa de si mesma. 3. No crime de injúria, não se admite a arguição da exceção da verdade. Aqui ficou faltando uma numeração, né? São 4 itens, bem que estava estranhando.
No crime de injúria não se admite a arguição à exceção da verdade. Certo, não se admite. A exceção da verdade, aparece aqui, ó. A exceção da verdade está no parágrafo 3º da calúnia, do 138, e está no parágrafo único da difamação. O que é a exceção da verdade? É o direito que o legislador vai te dar de provar a verdade que você disse. Você falou que aquele indivíduo, ele vende cocaína na esquina da tua rua, e é assim que ele ganha a vida. Ele pratica um fato definido como tráfico. E esse traficante, cinicamente, ele fica muito magoado de você ter espalhado essa história, e vende mesmo cocaína, né? Aí ele fica muito magoado, contrata um advogado e move uma ação. Agora você está sendo processado, acusado do crime de calúnia. O legislador permite que você prove a verdade do que você disse. Olha, juiz, eu falei que ele vende cocaína na minha rua e eu posso provar. Então prove. Até porque o Estado tem maior interesse que você prove isso. Porque se você provar, aí o Estado vai partir para cima desse traficante. Vai dizer, não, o cara vende droga, isso é problema dele. Não, isso é problema de todos nós, né? Então faça a prova da alegação. É a exceção da verdade. E a exceção da verdade, até é contraditória essa expressão. A exceção da verdade na calúnia é a regra. A exceção é a regra, né? A exceção da verdade é que é a regra. Em regra, nós admitimos a exceção da verdade no crime de calúnia. O padrão é esse, que você, quando acusado por calúnia, você exerce o direito de provar a verdade que você diz. Só não poderá utilizar da exceção da verdade em 3 casos. Aí aparecem 3 incisos no parágrafo 3º. Então a gente decora quando não cabe, porque o padrão é ser possível a exceção da verdade. Na difamação, ao contrário, a exceção da verdade não cabe. Em regra, não cabe a exceção da verdade. Você não vai dizer para o juiz, eu espalhei na faculdade que aquela menina é uma garota de programa e eu posso provar. Se o juiz disser, então prove, meu filho, eu vou dizer pela ordem, excelência. Se eu for o defensor, o defensor dela, pela ordem, excelência, vai provar que ela é uma garota de programa. Qual o interesse do Estado na vida íntima dessa pessoa? Se provar que ela é uma garota de programa, aí ela vai responder por crime, por vender o próprio corpo, que não é crime. Ela vai responder por uma contravenção, ela vai responder por um processo administrativo, não tem nada. Então o Estado não tem interesse nenhum na vida íntima daquela vítima. Então não vamos admitir a exceção da verdade como padrão. O cara bebe até cair, mas é problema dele, né? Pô, ele dança numa boate gay, mas isso é problema dele. A gente não vai falar, prova que o cara dança numa boate gay, juiz, qual é o interesse? Estou até estranhando, né, o juiz ter tanto interesse em saber por que o cara dança, se ele dança ou não nessa boate. Agora, quando se fala assim, olha, esse sujeito que eu apontei como autor de um fato e tal, ele é funcionário público e a ofensa está relacionada às suas funções. Aí há, sim, a possibilidade da exceção, na verdade, é o parágrafo único. A ofensa, o ofendido, é funcionário público. E a ofensa é relativa às funções. Relativa às funções. Então, se eu vou a uma delegacia, sou atendido por um policial com bafo de cachaça, porque está rolando uma festa, já que o delegado ficou ausente, está rolando uma festa. As policiais estão dançando em cima da mesa do delegado e fazendo um strip. Eu vejo um negócio dele, aí eu tiro foto, conto para todo mundo, tá? Aí depois o policial vai dizer que eu devo responder por difamação, que eu espalhei uma fofoca que denigriu a imagem de todo mundo. Agora eu vou ter que ser chamado à responsabilidade. Eu vou dizer assim, mas peraí, eu falei isso e eu posso provar. Ah, não, mas não se admite exceção da verdade no crime de difamação. Nesse caso, sim, porque quem está doído com essa história que eu espalhei é funcionário. E a ofensa tem a ver com o fato dele ser funcionário. É algo que ele fez nessa condição. Então, há total interesse do Estado, porque se esses policiais ficam fazendo festa dentro da delegacia, com striptease e tudo mais, né, com todo o requinte das festas, esses policiais têm que ser demitidos. Eles são uma ameaça à sociedade, há total interesse. Agora, injúria nunca, não se admite. Aí é o mínimo, né? No crime de injúria não se admite em hipótese alguma. Vou chamar o sujeito de imbecil e vou provar. Aí o juiz, você chamou esse indivíduo de imbecil? Eu falo, chamei, excelência, mas eu posso provar.
Pô, prova que o cara é um imbecil. Ó, manda ele escrever alguma coisa. Pergunta qualquer coisa, história, geografia, qualquer coisa. O cara fala a maior bobagem. E daí, né? Se fosse assim, nós iríamos identificar algum defeito, alguma inferioridade em alguém e nós iríamos nos sentir no direito de expor. O sujeito ele tem um defeito físico, então eu vou botar um monte de apelido e tal. Por quê? Porque ele tem mesmo, eu provo a exceção da verdade. Isso não interessa. Você falou para humilhar, ainda que seja uma verdade, você não tinha o direito de falar isso. Não se admite em hipótese alguma. Agora, 4. A retratação pelo querelado antes da sentença é causa de isenção de pena no crime de calúnia, inadmissível nos crimes de injúria e difamação. Errado. Artigo 143 fala da retratação. O que é a retratação? É o pedido de desculpa, né? Fala que esse pedido de desculpa, a retratação, antes da sentença, isenta o agente de pena nos crimes de calúnia e difamação. Aqui está dizendo que a difamação não rola, né? É calúnia e difamação. Aí uma maneira que a banca tem de derrubar a galera falando assim, se admite a retratação extingue a punibilidade nos crimes contra aqueles crimes que atingem a honra objetiva. Porque calúnia e difamação atingem a honra objetiva. Para não ficar dando nome do calúnia e difamação, aí o aluno lembra do artigo. Está escrito calúnia e difamação. A banca dá uma driblada dizendo se admite a retratação como causa de extinção nos crimes que atingem a honra objetiva. Tá? Fica mais legal. A injúria não admite a retratação. A retratação pediu desculpa. Às vezes o sujeito vai à sala de audiência e se retrata. Ele fala, excelência, eu espalhei essa fofoca, mas confesso que doeu mais em mim do que nele. Aí o cara, pô, um cínico e tal. Olha, você me chamando de cínico, está me humilhando, né? Está me ofendendo. Assim, eu me sinto muito mal, muito triste, eu retiro o que eu disse. Espalhei aquela fofoca, mas eu retiro o que eu disse. Acabou. O caso está encerrado, ele se retratou cabalmente da ofensa. Agora, injúria, ele pode pedir desculpas à vontade, que não vai gerar esse efeito. Seguindo. Questão 6. O furto de uso em que o agente subtrai o objeto para fim de uso momentâneo e o restitui logo em seguida ao proprietário é fato atípico, não é crime, diante do Código Penal vigente, pois a conduta do agente não tinha a finalidade de assenhoreamento definitivo da coisa. Certo. O furto de uso não é crime, não é considerado crime. E como é que acontece esse furto de uso? É aquele caso em que o sujeito subtrai o bem, ele pega o bem, ele toma o bem da vítima apenas para usar. Ele não pega o bem da vítima para ficar com ele ou para dar para uma outra pessoa. Não tem esse ânimo que está escrito aqui, o ânimo de assenhoreamento da coisa. Agora eu sou o dono, agora é meu. Não, ele pega somente para usar e devolver em seguida. Então, se essas condições estiverem presentes, o sujeito pegou o bem apenas para usar, usou o bem, devolveu sem depreciação, devolveu o bem no estado em que ele encontrou, sem depreciação. E antes da vítima sentir falta, esses fatores todos estiverem conjugados, você diz assim, isso não é crime, é fato atípico, é o furto de uso. Não é um comportamento bonito, não vou incentivar ninguém a fazer isso, não é assim, pô, bacana, faz isso mesmo. Não é. É um comportamento feio, reprovável, mas não é criminoso. O sujeito tem que ter o ânimo de assenhoreamento. Então, vou dar um exemplo. Eu poderia estar precisando aqui do Código Penal, não trouxe Código Penal. Pô, me fez uma pergunta agora sobre o artigo, não lembro de cabeça, precisava de um Código Penal. Aí eu iria para uma sala aqui ao lado para perguntar para um aluno se tem um código, se teria alguém com Código Penal e tal. Aí o pessoal está no intervalo. Aí no intervalo, mas tem Código Penal em cima da mesa, não tem ninguém em sala, mas tem Código Penal. Pegaria o Código Penal, sem pedir emprestado, né? Tomei o código, voltaria aqui para a sala apenas para dar aula com esse código. Aí eu iria usar direto, vou virar a página e tal. Terminada a aula, chegaria para ele, toma o código aí, brigadão. Certamente ele diria, não, o código não é meu não, o meu código está aqui na mochila. Não, o teu código estava na mochila, eu peguei para dar aula. Ele vai dizer, pô, mas tu nem me pediu. Vai responder por furto, vai à delegacia. Não, é fato atípico. O delegado, se ele for conhecedor
do direito, ele não vai se recusar a iniciar um procedimento investigatório, porque ele não vai investigar um fato atípico. Eu falei assim, mas essa conduta não é bonita. Aí eu vou até dizer, eu concordo, não é bonito mesmo o que eu fiz, mas eu precisava do código, eu peguei só para usar, devolvi no mesmo estado que eu encontrei e antes da vítima sentir falta, tanto que ela até recusou o recebimento, porque ela pensou que o código fosse de uma outra pessoa. Agora, se eu pegasse o código, dissesse assim, gente, isso aqui nem cai, essa parte das penas, isso aí nem cai, aí arrancasse, né? Joga fora, porque isso até atrapalha. Esse artigo é importantíssimo, 140, pegou o pilô e marcasse. Aí chegasse lá no final, aí, brigadão pelo código. Aí eu poderia dizer, houve lesão ao patrimônio, o código do cara está todo detonado, né? Aí houve lesão. Mas com essas condições conjugadas, a gente fala que não há nenhuma lesão ao patrimônio, o crime de furto é um crime contra o patrimônio. Bem, está na hora do intervalo? Não, dá tempo de ver mais uma? Vamos lá. Estava pensando em outro exemplo aqui, mas esquece. Não, já vi. Furto de uso, usar, por exemplo. Não, esquece. Queria dar um exemplo, barra pesada, a gente vai entrar nos crimes contra a dignidade sexual, que não vai ter nem intervalo. No caso da questão anterior, se encaixaria como exemplo uma pessoa que está num supermercado, abre um biscoito, come uma parte e deixa o resto lá, assim? Não, porque aí você já está falando de efetivo dano mesmo a coisa, né? Deterioro, assim, não é nem de questão de tornar imprestável, assim, de consumo mesmo, já era, né? Você acabou. O que poderia ser usado nesse exemplo de pessoa que come alguma coisa no mercado, né? Pega um biscoito, sai comendo, quase que o pessoal não faz isso, né? Que no Brasil isso é muito raro. O que você poderia pensar no princípio da insignificância. Isso é muito pouco para justificar a aplicação de uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, insignificância. Você não vai dizer que o mercado sofreu uma lesão ao patrimônio, né? Um supermercado teve seu patrimônio atingido porque você comeu um biscoito, pegou um tic-tac, né? Aí dizer, lesão ao patrimônio. Aí, pelo princípio da insignificância, não seria crime, mas não pela questão do furto de uso. O furto de uso é porque não tem essa intenção de pegar o bem para si ou para outro, é só de usar e não há previsão. Você fala assim, o furto de uso não é crime porque não há previsão dessa modalidade. Bem, vamos dar um intervalo então, porque essa questão é grande, né? Essa questão é gigante. Vamos deixar para após o intervalo. Até já. O furto de uso? Não tem. O furto de uso tem um artigo do furto que é o 155. E aí a doutrina diz que o de uso não se enquadraria no 155, porque no 155 teria ânimo de assenhoreamento. E o de uso não tem.